depois de fazermos uma evolução do sistema de constitucionalidade concentrado no Brasil, culminando com a regulamentação desse sistema através dessa lei e de outra lei que vai cuidar ainda, que cuida, aliás, já da arguição desse cumprimento do preceito fundamental e que nós vamos ainda trabalhar a sua análise, não é isso? Nessa lei 9868, nós ficamos aqui exatamente no artigo 4º, né? No artigo 4º, depois da gente ver no artigo 2º a questão do sujeito, né? No artigo 3º a questão do objeto, né? E no artigo 4º agora, nós vamos ver o problema do defeito que pode ter a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade. E eu chamo aqui direta de inconstitucionalidade, essa que nós estamos vendo aqui a partir do artigo 2º, que vai até o artigo 12, nós trabalhamos com o que eu chamo de ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Por quê? Essa daqui é a ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, porque a partir do artigo 12, especialmente o artigo 12A em diante, ele cuida da ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. Então, dentro desse capítulo, nós temos duas seções. Uma seção destinada à ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo e outra seção que é destinada à ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. Na primeira não está referida a ato comissivo, mas na segunda está referida a ato omissivo. Então, essa primeira é ato omissivo, certo? E aí, nesse artigo 4º, o que é que a gente pode ver? Como nós vimos no artigo 3º, nós vimos no artigo 3º mostrando o quê? Dois aspectos interessantes nesse artigo. Primeiro, a questão dos requisitos da petição inicial, que deve obedecer esse artigo 3º, combinado com o artigo 319 do Código de Processo Civil. Os dois artigos se completam, não é isso? Segundo, a complementariedade vai se consumar na medida em que aqui está definindo exatamente o objeto desta espécie de ação. É na parte do objeto da ação que identifica, caracteriza a espécie de ação, a sua natureza jurídica, e diferencia do que está lá no artigo 319, naquilo que diz respeito a uma ação que é especial, é específica. Então, o objeto é específico, o objeto é esse, e não aquele que está de forma genérica lá no código, no sentido de dizer que os fatos e os fundamentos jurídicos, a prova com que se constata esses fatos, né, e o pedido, quer dizer, lá está de forma genérica, aqui não, diz qual é a espécie de fato. Nós já vimos aqui, é a lei, o ato normativo, os fundamentos jurídicos com relação à inconstitucionalidade que se alega, e no tocante a cada impugnação que é feita, se for de mais de um dispositivo de uma lei e assim por diante, como já vimos, não é? Então, essa petição inicial pode estar defeituosa, ou conter algum vício. Quais são os vícios que ela pode conter? Ser inepta, artigo 4º, não fundamentada e manifestamente improcedente. Nesse caso, ela será liminarmente indeferida pelo relator. Neste caso, poderá ser indeferida pelo relator liminarmente. A petição inicial inepta, nós vamos encontrar essa definição de inepta lá no Código de Processo Civil, na parte em que tem o tratamento da matéria sobre a petição inicial, uma petição inicial considerada inepta. Então, é a mesma situação. Não fundamentada é exatamente um defeito que pode ter com relação ao inciso 1 do artigo 3º, que diz que a lei ou ato normativo tem que vir acompanhada dos fundamentos jurídicos. Sem esses fundamentos, a petição não vai ser recebida, é indeferida liminarmente pelo relator, ok? E terceiro, é manifestamente improcedente. E aí vem uma questão, professor, mas o que é uma petição manifestamente improcedente, de uma ação direta de inconstitucionalidade, assim de plano já se constatar a sua improcedência? É possível, é raro, não é uma coisa comum, frequente, mas é possível de acontecer. Quando a matéria, por exemplo, nós estamos trabalhando aqui num controle de constitucionalidade concentrado.
Vamos admitir que os fundamentos trazidos, olha que um detalhe interessante, a petição inicial, manifestamente procedente, ela tem fundamento. Os fundamentos foram postos, eles apenas não vão ser acolhidos. Esse aqui é o detalhe. Então, manifestamente procedente, vamos admitir que todos os pontos de fundamentos trazidos numa ação dessa natureza já tenham sido objeto de análise em controle de constitucionalidade difusa, que o Supremo tem o papel de, como guardião da Constituição, ter a última palavra sobre a interpretação da Constituição. Então, ele pode se manifestar no controle difuso e no controle concentrado. Vamos admitir que já tenha ocorrido no Supremo um ou alguns ou repetidos recursos extraordinários sobre a matéria e os fundamentos que já foram analisados nesse controle difuso pode ser os mesmos fundamentos que traz numa ação dessa. E todos eles já foram rejeitados. Então, o que é que faz o relator? Ele diz, olha, essa matéria já foi exaustivamente analisada, debatida e rejeitado todos esses fundamentos. E enumera os fundamentos de um e de outro e indica exatamente nesse sentido e julga improcedente liminarmente. Isso é uma possibilidade que pode existir. Rara, mas é possível. Agora, dessa decisão do relator, cabe agravo. Quem deferia a petição inicial. Esse agravo é considerado um daqueles recursos, dos recursos de agravo que existe no sistema de processo civil, né? E trata-se do agravo interno. Por quê? Porque é um agravo interposto, é um recurso interposto de uma decisão monocrática, de uma decisão singular, de um órgão monocrático dentro de um órgão colegiado, que é o relator. O relator, o vice-presidente, o presidente, quando decide monocraticamente, nos casos em que o regimento prevê, nessas hipóteses existe a possibilidade do chamado agravo interno. Esse agravo está regulamentado no Código de Processo Civil e o prazo não tem aqui, é o do Código de Processo Civil de 15 dias, tá certo? Muito bem, lá no artigo 5º, então, aí é a possibilidade de existir vícios e já ser de plano rejeitada a liminar, a inicial da ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Artigo 4º. Artigo 5º. Proposta a ação direta não se admitirá de existência. Essa matéria, eu já falei reiteradas vezes, ela diz respeito à questão relativa exatamente à indisponibilidade do direito às ações coletivas em regra, e aqui com muito maior razão, a ação coletiva especial em matéria de controle de constitucionalidade, o direito é indisponível, então não pode haver desistência da ação. Certo? Artigo 6º. O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. As informações serão prestadas no prazo de 30 dias, olha esse prazo aí que vai ser importante, nós vamos falar bastante dele, contado do recebimento do pedido. Muito bem, do pedido de informações, aí está se referindo, tá certo? Bom, esse artigo 6º, ele contém alguns dados que são muito importantes. Esse artigo 6º é o artigo que trata da matéria relativa à formação da relação jurídica processual. A formação da relação jurídica processual. Quando é que se forma a relação jurídica processual? Com a pretensão e a resistência. Aí diz respeito o quê? A resistência. Foi formulada uma pretensão através da petição inicial, nós já vimos, olha isso aí, tá vendo? Artigo 4º, 3º e 4º, né? Agora nós temos que ter o quê? Aquilo que é dito pela doutrina, a resistência. A resistência é a defesa, a contestação, certo? E esse artigo cuida dessa matéria. Só que tem dois detalhes aqui importantes e interessantes, muito relevantes, inclusive, em matéria processual. Primeiro, é que a forma de se chamar alguém para integrar a relação jurídico-processual normal, rotineira e na ordem jurídica vigente de maneira ordinária é através da citação. Através da citação. Aqui é diferente, não é por citação, é com um pedido de informações. Aqui aplica-se a mesma regra que existe para o mandado de segurança. Como vocês, eu acho, já viram mandado de segurança, já estão altamente versados nessa matéria. Então, aqui a primeira grande diferença. A forma de se chamar alguém para integrar a relação jurídico-processual
no controle de constitucionalidade concentrada é através de informações. Certo? Muito bem. Não é citação. Segundo ponto importante, aqui talvez ainda seja mais importante do que esse outro, é que quem é chamado para integrar a relação jurídico processual não é a entidade de direito público, que em todo processo ordinário, de regra, é entidade de direito público. Os órgãos e autoridades, a regra é essa, não tem personalidade jurídica e por isso não respondem a ações. Essa é a regra. Exceção, nos casos em que o legislador excepciona. Aqui é um deles. O mandado de segurança também. O mandado de segurança não é contra a entidade. A entidade é chamada cientificada do mandado de segurança, na lei do mandado de segurança. Deve ter sido explicado isso. Aqui não, aliás. Nas outras ações, não. A entidade de direito público é citada para responder a demanda, para integrar a relação jurídico-processual, etc. No mandado de segurança, é de informação a quem? A autoridade coatora. O que é a autoridade coatora? Exatamente o órgão. E aqui apenas colocou as autoridades, das quais emanou a lei. Olha, se for uma lei federal, presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, pronto, essas são as autoridades e esses são os órgãos. Quais são os órgãos? O Poder Executivo e o Poder Legislativo. Por quê? Porque esses órgãos não têm personalidade jurídica, apesar de ter a denominação de poder. Não tem personalidade jurídica. Então, é a quebra da regra de que quem é chamado para integrar uma relação jurídica no processo quando se trata de demanda contra o poder público, é a entidade de direito público. Aqui não é a entidade de direito público, é o órgão ou autoridade, tá certo? Isso é muito importante porque quebra a regra normal do Código de Processo Civil e do processo comum, ordinário, que chamava-se de ordinário, que agora é só comum mesmo. E essas informações serão prestadas no prazo de 30 dias a partir do recebimento do pedido de informações pela autoridade ou pelo órgão competente, tá certo? Muito bem. Então, o artigo 6º é formação da relação jurídico-processual. No artigo 7º está dizendo que não se admitirá a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Então, a regra aqui qual é? Aquelas figuras de intervenção de terceiro que estão no Código de Processo Civil, elas essas regras, a figura de intervenção terceira não pode ser aplicada no processo da ação direta de inconstitucionalidade. Isso é o que está dizendo o legislador. Então, caiu numa prova, você já sabe. A regra é essa? Agora, cuidado aqui com o parágrafo 2º desse artigo. O primeiro foi vetado. O segundo, o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. O que é que está tratando esse parágrafo 2º? Esse parágrafo 2º está tratando de uma figura que é muito proclamada, conhecida, mas talvez não entendida, que é a figura do amicus curiae, né? A figura do amicus curiae, o amigo da corte. Né? Então, o relator, considerando a relevância da matéria, a representatividade dos postulantes, quer dizer, quem postulou a demanda, o alto significado que tem essa demanda, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo. Esse prazo não tem mais, porque o parágrafo foi vetado, então fica sendo aí em qualquer época. Né? A manifestação de outros órgãos ou entidades. Órgãos ou entidades, aí vem tanto pessoas jurídicas, com personalidades jurídicas, como órgãos públicos, em regra, órgãos públicos, né? E entidades pública, privada e assim por diante. As entidades não estão dizendo quais são as espécies, sempre público ou privado. Bom, acontece um detalhe aí, porque o detalhe aqui é a figura do amicus curiae. É que hoje, no Código de 2016, existe a figura do amicus curiae como uma das figuras de intervenção de terceiro no processo. Essa lei aqui é de 99, a lei de 99, no Código de Processo Civil de 99, em 99, não tinha essa figura.
como terceiro. Existia, inclusive, na doutrina um grande esforço de mostrar que a figura do amicus curiae não era uma figura de intervenção de terceiro. Existiam várias obras, muitos trabalhos escritos sobre isso, certo? E a conclusão sempre era de que não era considerado uma figura de intervenção de terceiro. Só que o código veio em 2016 e incluiu uma figura de intervenção de terceiro. E aí agora, o que acontece? Agora, no novo código está integrando o amicus curiae como uma figura de intervenção de terceiro, o que nós temos aqui? Nós temos uma relativa modificação nesse artigo 7º. Por quê? Agora ele pode ser lido assim: não se admitirá a intervenção do terceiro no processo de ação direta de inconstitucionalidade, exceto o amicus curiae. O parágrafo 2º é como se viesse dizer, exceto a figura do artigo 2º, pronto, ou do parágrafo 2º, ou do amicus curiae. Por quê? Porque agora o Código de Processo Civil inclui o amicus curiae como uma figura de intervenção do terceiro. Isso é aquilo que eu sempre digo, que às vezes, primeiro, pode a lei mudar sem que exista qualquer alteração de redação do texto legal. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não pode ler mais a lei só. A gente tem que ler o direito vigente, a ordem jurídica. Por isso que não é mais princípio da legalidade, embora isso vá levar no mínimo uns 100 anos aí para se modificar essa linguagem. Agora é o princípio da ordem jurídica, o princípio do direito. São essas as novas linguagens que se utiliza para entender, compreender o antigo princípio, ou ainda chamado, sempre proclamado princípio da legalidade ou invocação da lei. Não se invoca só a lei, invoca-se a ordem jurídica, invoca-se o direito. Esse aqui é o detalhe, tá certo? Bom, essas informações sempre são complementadas em razão, e eu explico, de eu falar sempre a vocês a visão sistêmica que deve se ter da ordem jurídica para poder se entender o direito. Sem uma visão sistêmica fica difícil. Aquela história da visão macro. Você veja, se cair uma pergunta, é absolutamente impossível a figura da intervenção de terceiro na ação direta de inconstitucionalidade? Pelo artigo 7, na redação da cabeça do artigo, aliás, do artigo todo, não pela lei, por uma lei. Agora, pelo direito vigente, pela ordem jurídica, não. Olha aí, diferente. É totalmente diferente a leitura. A compreensão e como as coisas se tornam verdadeiras ou uma informação correta com a leitura do contexto das coisas. Uma coisa é eu falar do que um dispositivo de lei está dizendo, outra coisa é eu falar sobre aquele dispositivo de lei à luz do sistema jurídico brasileiro. Isso que impõe a modificação, às vezes, do próprio dispositivo, certo? Eu posso fazer até uma leitura também em comparação com o direito de outro país, embora aí não vá trazer, logicamente, alteração. Pode trazer uma informação que existe a respeito do assunto, mas não traz alteração. Agora, no sistema jurídico brasileiro, traz alteração essa leitura. Esse aqui é o detalhe. Modifica totalmente a leitura, e a compreensão e a aplicação do direito diante do caso concreto. Ok? Artigo 9º, aliás, artigo 8º ainda, né? Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente o advogado-geral da União, o procurador da República, no prazo de 15 dias, cada um deverá se manifestar no prazo de 15 dias individualmente, 15 dias para cada um, não é isso? Muito bem. Isso é uma forma de instrução do processo. Agora, vencidos os prazos do artigo anterior, que vamos dizer, prazo para informações, depois o prazo para ouvir o procurador da República, advogado da União, encerrado esses prazos, o que vai acontecer? O relator lançará o relatório, faz o relatório do processo, com cópia a todos os ministros, e pedirá dia para julgamento. Quer dizer, o processo, em regra, aí, já está pronto para julgar. Mas vamos ver aqui esses parágrafos desse artigo, para poder a gente explicar duas coisas interessantes. O que trata esses parágrafos
e a questão da importância do legislador ter dito com cópia a todos os ministros. Nossa, como esse relatório é importante. O legislador precisou dizer que tem que distribuir cópia para todos os ministros da Corte. Nós vamos saber o porquê, o significado dessa expressão aí. Tem uma relevância para o caso de ações dessa natureza. Bom, mas vamos ver os parágrafos para a gente depois explicar tudo. Parágrafo 1º. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar a data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. O relator poderá ainda solicitar informações aos tribunais superiores, federais e estaduais, acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. As informações perícias devem se realizar no prazo de 30 dias. Esse parágrafo terceiro é apenas um sonho, né? É um desejo do legislador, que não se realiza na prática. É só um desejo. Não tem força eficacial nenhuma esse parágrafo terceiro na prática. A chamada eficácia social é zero. Não é? Bom, então vamos ver aqui esse artigo 9. A cabeça do artigo diz: olha, terminados os prazos, concluída a formação da relação jurídica processual, que do artigo 6º ao 8º nós trabalhamos sobre isso, agora faz-se o relatório para levar o processo a julgamento. Trata-se de uma ação de controle de constitucionalidade concentrado. A análise é sempre abstrata da norma. Em regra, se tem alguma prova, deve ter sido trazida com a petição inicial, deve ter sido prestado informações e esclarecido e complementado. Não tem maiores provas a ser produzidas. Esse é o caminho natural. Esse é o caminho natural. Acontece que, às vezes, as coisas não são assim. Certo? Por quê? Porque, às vezes, é uma lei que trata de assunto altamente técnico, científico, de profunda complexidade, dificuldade de compreensão, de áreas específicas do conhecimento. Eu vou dar um exemplo. A lei que regulamentou a questão do uso de embriões, a lei que cuida de questões científicas no Brasil. Então, essas leis aí, minha gente, elas não podem ser, em regra, somente analisadas à luz de uma interpretação sob o aspecto puramente jurídico. E que o aspecto jurídico, quando não se compreende a questão fática, ele não é compreendido, ele não é entendido. Essa é a realidade. Se você não, por isso que alguns autores dizem que não existe diferença entre fato e o fato e o direito ou o jurídico. A questão de fato é a questão de direito ou a questão jurídica. Muitos autores negam essa diferença. Por quê? Porque você só compreende que o fato é susceptível de análise jurídica se estiver dentro da ordem jurídica, aquele fato. A ordem jurídica tratar dele. E segundo, você só pode entender juridicamente se o fato ocorrer, se você entender e compreender esse fato. Sem ele, fica difícil. Então, para muitos autores, não se dá, não dá para entender. Por isso é que essa situação, a gente, olhando a ordem jurídica, vai constatando realmente que é impossível. Aqui, desses exemplos que eu mencionei, a questão do uso de embriões, a questão nossa, tanta matéria que tem aí sobre aborto, sobre isso, sobre aquilo, aquilo outro. O que o Supremo faz? O Supremo, antes desse relatório, ele primeiro faz audiências públicas, ouve especialistas, pede informações a órgãos ou entidades técnicas, científicas sobre aquela matéria. Então, tudo isso é possível. E se os tribunais tiverem já decidido a matéria,
ele pede, olha aí, manda que pedir informações a tribunais superiores, tribunais regionais, federais, do trabalho, dependendo da matéria, ou eleitoral, ou tribunais de justiça, os tribunais estaduais. Então, o próprio legislador diz que essas informações podem ser buscadas para melhor subsidiar o ministro e o Supremo Tribunal Federal para decidir a matéria. Isso é o comum em todo processo de controle? Não, não é o comum. Por isso que o legislador fez o seguinte: o legislador diz, olha, o comum é terminar de prestar as informações, ouvir o procurador e advogado da União, pronto, em seguida vai julgar. Essa é a via comum. No entanto, aí esses parágrafos é como se dissesse. No entanto, se ocorrer uma situação que haja necessidade de se utilizar uma prova da compreensão de uma matéria técnica que exija uma prova técnica como perícia, pareceres, ouvida de pessoas, de entidades, etc., isso deve ser feito para que o julgamento, ao final, corresponda à realidade das coisas. É exatamente isso que está dizendo esses parágrafos em complementação ao artigo 9. Por quê? Na realidade, o que acontece primeiro é o que está nos parágrafos. Mas isso não é o comum. Aí o legislador disse, não, primeiro eu vou colocar o relatório, depois eu boto o que excepcionalmente pode acontecer. Se acontecer excepcionalmente, lógico, o relatório só vai ser feito depois de tomar essas providências dos parágrafos. Ele trabalhou com essa ideia, né? E não quis trabalhar com a ideia de colocar primeiro os parágrafos, dizendo, por exemplo, trocar o artigo 9º pelo... trocar o parágrafo primeiro pelo artigo 9º, colocar esse parágrafo primeiro, e aí viria o restante como parágrafo. Só era trocar o parágrafo primeiro como artigo 9º. Aí dizia, não, isso é como se tivesse se trabalhando com a ideia de que toda ação direta de inconstitucionalidade ela exige uma providência dessa. Não quis exatamente que a leitura fosse essa. Quis que a leitura fosse como exceção à regra. Pronto, é exatamente isso que tem que se compreender com relação a esses parágrafos. E aí nós também podemos dizer que numa ação direta de inconstitucionalidade é possível se realizar uma instrução do processo com provas documentais, periciais e orais, da forma como é um processo comum. É possível também se dizer isso. Esses parágrafos indicam isso. Né? Não é o comum, não é todos eles que exigem, mas é possível. Como também no processo comum não é comum, não em todo o processo, que se faz uma instrução, porque muitas das vezes a própria inicial já traz a instrução completa com a prova que é documental e não precisa mais, quando há julgamento antecipado da lida, por quê? Porque não precisa mais de dilação probatória. Pois é, aqui também é a hipótese, tá certo? Bom. Professor, alguém levantou a mão para falar, Carlos. Pois não, pode. Bom dia, professor. Bom dia. Na verdade, eu não sei se tem pertinência temática com a aula em si, a matéria, mas achei interessante esses requisitos que o senhor falou a respeito de ouvir técnicos, especialistas na área para pegar um parecer quando da elaboração da lei. Só a título de curiosidade, nós estamos passando atualmente no nosso país o processo de privatização dos Correios. E desculpa estar falando assim na aula, mas é só a título de curiosidade. Esses procedimentos, esses cuidados que o senhor falou, eles não foram tomados quando da elaboração do projeto de lei, porque, inclusive, foi apresentada lá a proposta, não passou por nenhuma comissão e foi feita uma votação, assim, muito rápida, sem nenhum tipo de audiência pública, sem pesquisar a população, sem saber dos possíveis impactos negativos quanto a essa questão. É só essa colocação. E aproveitando o ensejo, eu ia pedir, se possível, a permissão do senhor, porque eu gravei um vídeo explicando essa privatização e o processo como se deu, coisa de 4 minutos, eu gostaria de divulgar no nosso grupo. Obrigado. Pronto, pode divulgar, fica à vontade. Agora, eu quero explicar duas coisas aí para você. Primeiro, nós estamos falando aqui do controle de constitucionalidade, essa ouvida é para desfazer a lei, não é para fazer a lei,
aqui nós estamos falando de uma ação direta de inconstitucionalidade que está visando desconstituir a lei. Essa colocação que você fez é na hora de se fazer, se constituir a lei, é no parlamento. Que eu quero, mas eu aproveito para dizer, por que é que o Supremo faz isso e a lei que leva a desconstituir o ato faculta essa possibilidade? Isso é uma faculdade também. Faculta essa possibilidade de uma audiência de instrução dessa espécie. É porque na elaboração da norma, na constituição da norma, existe essa possibilidade também do parlamento, antes de editar a norma, fazer audiências públicas, ouvir técnicos, especialistas, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto. Essas audiências não ocorrem às vezes, mas dentro do processo pode existir estudos, pode existir levantamentos já oficiais, e aí eles emprestam importância por ser dados e elementos técnicos, científicos, e se valem desses dados para argumentar, tanto na hora de se desconstituir a norma, que é o objetivo desta ação, tá certo? Que uma das finalidades é desconstituir o ato jurídico. A ação direta de inconstitucionalidade, ela tem como finalidade o que é declarar nulidade, ou tornar inválida a lei. Tornar inválida a lei é desconstituir, desfazer, certo? É como se fosse desconstituir um contrato. Ação de nulidade contratual é como se fosse uma ação de nulidade contratual, de invalidade do contrato e assim por diante. Bom, então, às vezes esses dados não são colhidos porque tem, não sei, aí no caso desse que você está dizendo, era de salutar providência, no caso que você está mencionando, uma medida dessa natureza, certo? Acontece que aí tem a questão da discricionariedade política no campo político. Isso é muito complicado, aí vai para ciências políticas, certo? Não dá para resolver no âmbito só judicial, legal e jurídico. O grau de discricionariedade que tem o parlamento, o legislador, é o maior, é quem tem o maior grau de discricionariedade. Não é de abusividade, mas ou de discriminação, mas é de discricionariedade, certo? Que não seja abusivo. Claro que isso tem que ser tudo temperado, porque é complicado, porque como é grau das coisas, fica na cabeça de cada um pensamento diferente. Esse é um dilema que tem nas atividades parlamentares e num julgamento aí também eu trago para a Nossa Senhora. E a mesma coisa acontece num julgamento pelo Supremo Tribunal Federal também. É por isso que essa história de dizer o Supremo decide politicamente. O Supremo decide politicamente. Ora mais. Ora, se ele está decidindo sobre Constituição, a Constituição, e ele está desconstituindo um ato jurídico de berço constitucional, a Constituição é eminentemente política. Como é que ele não decide politicamente? E outra coisa que eu vou dizer, todo juiz decide politicamente. O problema é o grau de do político no sentido aristotélico, não é no sentido vulgar das coisas. Também as pessoas trabalham esse conceito de política aí de forma... Uma hora você está falando alguém está falando corretamente o sentido político, e outro está falando no sentido vulgar da palavra, de ser envolvido com partido, com interesses particulares. É outra coisa, totalmente diferente. Então, tanto no julgamento pelo Supremo, que é o que nós estamos tratando para desconstituir o ato jurídico, como para constituir, essa é uma providência salutar. Agora, em ambos fica uma questão do grau de discricionariedade. Agora, esse grau de discricionariedade não é chegar e dizer, não, eu não quero. É justificar o porquê. Esse aqui é o dilema. Fica na justificativa. Mesmo a discricionariedade, é bom que vocês tenham uma visão do que é ato discricionário de Celso Antônio Bandeira de Mello, que é quem melhor trabalha esse assunto no Brasil. Não é? Celso Antônio Bandeira de Mello. Aliás, ele tem um livro específico do ato discricionário, certo? E tem um capítulo muito bom lá no curso de
de direito administrativo. Não é? Então, é bom ler esses assuntos. E, em ciência política, é um dos temas mais caros, porque é um dos elementos que compõem a ciência política, diferente do direito, que é dogmático, e a ciência política é mais hetética, entendeu? Que diferencia bastante os dois sistemas. A visão que se tem da sociologia, filosofia e ciência política, antropologia, essas ciências, elas têm uma visão muito diferente, às vezes, do direito. Por quê? Porque o direito trabalha com a dogmática. Mas eu queria também resumir dizendo, nós aqui não estamos tratando da constituição do ato, é da desconstituição. Mas como é da desconstituição, essa faculdade que tem o Supremo de fazer isso que está nesses parágrafos desse artigo 9º, é exatamente pelo fato de se constituir o ato dessa maneira. E aí vem uma regrazinha que vem lá de direito civil, de teoria de direito civil, teoria, introdução, não sei como é que a universidade dá, que diz o seguinte: os atos devem ser desconstituídos da forma como eles são constituídos, certo? Essa regrazinha a gente escuta lá e depois não sabe. Aí isso fica a vida inteira tem que ficar na nossa mente, porque a gente se depara em situações como essa daí, por exemplo. Por que é que o Supremo, cabe ao Supremo a faculdade de fazer uma audiência pública? Porque na hora de constituir o ato também é assim, uma lei. Então vocês vejam, o Supremo atua igual ao parlamento aí, para desconstituir o ato. E para desfazer o ato, ele deve seguir o ritual que é seguido até certo ponto, logicamente, aqui é direito já, não é mais a formação da norma em si só, né? É direito, aí já tem as limitações dogmáticas, né? Já tem as limitações dogmáticas, regras a serem cumpridas, normas a serem obedecidas e assim por diante. Ok? Queria dizer aí, e tem essa diferença. Aqui o caso seu é na constituição da norma ainda. É do parlamento. Aqui é desconstituição da norma e é pelo Supremo. O julgamento aqui está se dando e a análise da matéria, o órgão é outro poder, não é o poder. Há diferença de poderes aí, num caso e no outro. Esse aspecto que eu gostaria só de deixar ressaltado. Ok? Quem foi? Foi André. Foi. Quem foi que falou que eu agora esqueci? Perdi aqui. Quem foi? Foi Carlos? Foi ou foi? Foi Carlos, foi. Ok, Carlos? Então, era essa explicação. Mas você tem razão em dizer. Sim, escutei. Eu quero dizer que realmente seria salutar, seria interessante. Isso daí não tem como se fugir a se fazer essa afirmativa, certo? Bom, aí depois do artigo 9º, a gente vem o artigo 10, que trata da seção 2 desse capítulo, que é o capítulo 2, né, da admissibilidade do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Aí, seção 2. Seção 1 é a que nós vimos, todo o procedimento e até a fase de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, e aqui na seção 2 diz da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. E aí diz esse artigo 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. O relator, julgando indispensável, ouvirá o advogado da União, o procurador da República, em 3 dias. E o julgamento do pedido da medida cautelar será facultado de sustentação oral, de acordo com o regimento do Supremo. E, em caso de excepcional urgência, parágrafo 3º, o tribunal poderá deferir a medida cautelar sem audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Minha gente, de que cuida esse artigo? Aqui o legislador foi até razoavelmente sistematizador, né? Bem sistematizador. Tratou de uma seção 2, da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, então nós sabemos de que está tratando, né? O que hoje seria talvez uma outra denominação, de uma tutela provisória de urgência, talvez mais adequado na linguagem atual.
A lei é de 99, o Código de Processo Civil, na época, tinha o quê? O Código de Processo Civil tinha as ações cautelares, as tutelas antecipadas de natureza satisfativa e de natureza meramente cautelar. Era assim que era classificado na época, na época dessa lei. Bom, o legislador preferiu chamar aqui de uma medida cautelar. Chamar de uma medida cautelar, e num ponto ele já estava inserindo o sistema dentro do sistema do processo civil da época, do Código, que era o quê? Essa medida cautelar poder ser analisada dentro da própria ação cautelar. Aqui foi criada uma situação que não existia antes de 94, mas a lei aqui é de 99, então obedeceu ao Código. Uma medida cautelar, o que seria o que antes se chamava de liminar, né? De 94 o Código passou a denominar de tutela antecipada, né? E aqui o legislador chamou de medida cautelar, ainda muito arraigado ao termo, à expressão cautelar, chamou de medida cautelar. Não é uma ação, mas é uma medida dentro da própria ação declaratória direta, aliás, de inconstitucionalidade. E o que, que ele diz aqui? Olha, a medida cautelar na ação será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal. O que está dizendo nesse primeiro ponto, nesse aspecto aqui? É que uma medida, mesmo uma medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade, ela não deve ser proferida pelo relator monocraticamente. Olha aqui, por que é que a imprensa bate muito e por que é que há esse debate no Brasil constante de problema de ministro deferir liminar de forma monocrática. Olha aqui, se for controle de constitucionalidade de uma ação direta de inconstitucionalidade, olha, o legislador não prevê essa possibilidade. Diz ao contrário, que é uma decisão tomada pelo tribunal, e é pelo pleno, pelo tribunal, por maioria absoluta, então tem que ser 6-5. E observado o disposto no artigo 22, esse artigo 22 disciplina a questão de quórum de assentada. O quórum de assentada tem que ter quanto? Pelo menos 8 na assentada de julgamento. Decidido por maioria absoluta dos membros, tem que ser no mínimo de 6. Então, maioria absoluta dos membros para conceder é quórum de julgamento, de resultado. E o disposto no artigo 22 é quórum de assentada de julgamento. O julgamento não pode ocorrer não estando presente no pleno pelo menos 8 ministros. Nós vamos ver isso mais na frente. Mas é exatamente informando isso, tá certo? Aí, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto. Ressalva a hipótese de existir a análise dessa medida cautelar num órgão monocrático. Mas qual órgão? A presidência do tribunal. Por quê? Porque começa o artigo dizendo salvo no período de recesso. Quando diz salvo no período de recesso, é porque está dizendo que nesse período de recesso, que quem fica respondendo pela corte unicamente é o presidente e, eventualmente, o vice, quando o presidente... eles dividem, às vezes, período de recesso, de férias, etc. O Supremo tem os 2 períodos de recesso que correspondem às férias deles. Então, neste caso, às vezes, divide o tempo, o presidente tira metade, o vice-presidente tira metade, ou um tira 2/3, outro tira 1/3, depende do que eles combinarem. Então, o que acontece aí? Que nesse período de recesso, aí sim, o presidente do tribunal, que é quem está respondendo, pode analisar essa medida cautelar monocraticamente. É só a esse órgão que é dada essa possibilidade. Ao órgão relator, não é dada essa possibilidade. Certo? Essa é a segunda peculiaridade desse dispositivo. Agora, uma terceira peculiaridade, a questão dos prazos e a questão do que se denomina contraditório. A regra também é que o tribunal não concede essa medida, mesmo sendo o tribunal não concede essa medida sem ouvir as autoridades e esses órgãos, advogado da União e procurador da República. Ou seja, tem que existir o contraditório com relação à questão concernente ao pedido da medida cautelar, certo? Por quê? Porque aí está dizendo
Observado isso, após a audiência, aí, minha gente, entenda essa expressão. A audiência da parte contrária. A audiência da parte contrária significa dizer que foi ouvido, foi notificado, cientificado para ser ouvido no prazo de 5 dias, tá? E o prazo de 5 dias, tá certo? A audiência dos órgãos autoridades significa ser ouvido, tá certo? Por escrito, não é marcar uma audiência para isso, certo? Cuidado, a expressão aí tem um significado diferente do que a gente sabe do que é uma audiência, que a gente conhece de uma audiência, tá certo? A audiência aí é no sentido de contraditório, tem que formar o contraditório, mesmo para voltado para a medida cautelar. E só em caso de excepcional urgência, o próprio tribunal poderá deferir a medida sem a audiência dos órgãos. Quer dizer, aí aqui nesse parágrafo terceiro está autorizando a chamada concessão da medida cautelar inaudita altera parte. Então, a expressão é inaudita altera parte, não é inaudita altera pars, não. É inaudita altera parte, a expressão correta em latim, tá certo? Bom, aí só em caso de excepcional urgência. Excepcional urgência. Bom, se não se analisar essa liminar, essa medida cautelar logo, deixar para ouvir, esperar esses prazos de ouvida dos órgãos de procurador-geral e de advogado-geral, não vai ter mais nenhum resultado útil, vamos dizer assim, se analisar depois. Perde totalmente o sentido. Se ocorrer essa hipótese, a excepcional urgência. Por isso que a tutela aqui é a tutela provisória de urgência, porque existe a urgência, que é conceder a tutela provisória, e existe a excepcional urgência, que não dá nem para esperar o julgamento, o prazo de ouvir essas pessoas. Essa é a excepcional urgência. E a excepcional urgência aqui, objetivamente, pode-se analisar que a excepcional urgência é aquela que torna-se inócua, torna-se ineficaz, torna-se inútil a decisão após o esgotamento desses prazos. Aí teria que esperar esses prazos, se for esperar, logicamente, não vai ter nenhuma utilidade esse julgamento. Então, é excepcional urgência. Agora, urgência é antes do julgamento definitivo da ação. Antes do julgamento definitivo da ação, é uma tutela de urgência. É importante, é relevante, está demonstrando que se decida essa liminar ou medida cautelar antes do final. Não vamos esperar o resultado final. E o resultado da cautelar é para quê? O resultado da medida cautelar é para suspender os efeitos da decisão. Os efeitos da eficácia da lei. É para suspender a eficácia da lei. A lei entrou em vigor, está eficaz também. Entrou em vigor, está eficaz. Porque às vezes entrou em vigor e não tem eficácia. Quando é que entra em vigor e não tem eficácia, professor? Quando entra em vigor, mas o legislador diz, essa lei entra em vigor 30 dias, 60 dias, 90 dias depois. Na realidade, ela entrou em vigor. Isso é uma coisa que é técnico-científico, certo? O legislador diz uma coisa, na ciência é outra. Entrar em vigor ali não é a expressão correta. Na realidade, deveria. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e só adquire eficácia com tantos dias. Mas isso não adianta, porque o Congresso nunca vai mudar essa expressão. Tá? Eles não são juristas, não tem preciosismo jurídico e vai ficar desse jeito, entrando em vigor. Se você quiser saber essa matéria de forma correta, a terminologia, e por que eu estou dizendo isso, você tem que ver, pelo menos, Bobbio, Teoria da Norma Jurídica e Teoria do Ordenamento Jurídico. Essas obras, Bobbio, principalmente Teoria da Norma Jurídica, ele explica detalhadamente essa terminologia, vigência, eficácia, publicação e assim por diante. Todo o processo legislativo, inclusive nesses atos que culminam com a edição da norma. Muito bem, minha gente. Então, aqui nós temos que ver esse detalhe. É o problema de poder haver a tutela antecipada, vamos chamar assim, ou medida cautelar, inaudita altera parte, mas é muito raro, só na hipótese do parágrafo 3º do artigo 10, tá certo? E no parágrafo 2º afirma que é possível fazer sustentação oral. Está dando essa possibilidade aos requerentes, a quem postulou a ação, a quem ajuizou a ação e aos responsáveis pela expedição do ato
que é aquela história das autoridades do órgão, certo? Muito bem, minha gente. Então, esse artigo 10 é muito importante, muito interessante. Primeiro, porque está tratando da medida cautelar, dentro da ação direta de inconstitucionalidade, dentro do sistema que o Código adotou a partir de 94, né? Segundo, mostrando como deve ser julgado e apresentado e o procedimento no processo que for pedido uma medida dessa natureza, tá certo? E o que deveria acontecer na prática era o seu cumprimento. A gente sabe que há um debate muito grande de reclamações. E assim, um juiz, um ministro do Supremo reclama que 10 não estão fazendo. Aí o outro reclama que os outros 10 não estão fazendo. Eles fazem o rodízio de reclamação. Todos fazem a mesma coisa, não obedecer à lei, mas todos falam dos outros. Se acompanhar o debate, é dessa forma. Né? Bom, aí vem o artigo 11, que diz que essa medida cautelar, uma vez concedida, será publicada em seção de Diário Oficial da União ou da Justiça, a parte dispositiva da decisão. E aí, depois disso daí, é que vai ser solicitada informações à autoridade da qual tiver emanado o ato. Repare que o prazo de 5 dias para os órgãos ou autoridades responder a liminar ou medida cautelar é 5 dias. Advogado da União, procurador da República ser ouvido é 3 dias. Agora, pedir as informações, nós temos aí. As informações nós já vimos lá, por isso que eu disse, grava aí esse prazo. É 30 dias lá para as entidades, para os órgãos ou autoridades, e 15 dias para o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União na ação comum. Aí é por isso que essas informações que está se referindo aqui são aquelas informações que agora que vão ser pedidas com relação à ação, porque essas informações que estão no artigo 10 é apenas para a medida cautelar. Ok? E o parágrafo 1º, a medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder eficácia retroativa. Bom, aqui, minha gente, nós trabalhamos com o que eu venho chamando sempre de efeitos da decisão, né? E a prova aí, o novo trabalho que vocês vão fazer, desenvolver, é exatamente em cima desses assuntos. Efeitos da sentença, né? A segunda parte da prova, com relação a 3 ações, é nesse assunto. A medida cautelar dotada de eficácia contra todos será concedida com efeito ex nunc. Eu quero dizer que, com relação aos efeitos, os atos, os atos jurídicos em geral, eles produzem efeitos com relação aos sujeitos, com relação ao tempo e com relação ao objeto. Nós vamos ver isso mais na frente, lá no artigo 27, 28 da lei, dessa mesma lei, vamos tratar isso mais detalhado, mas aqui já tem 2 desses elementos. A medida cautelar dotada de eficácia contra todos, é o que está dizendo o quê? O efeito vai produzir com relação a quem? A todos, a quem? Erga omnes. Isso é um efeito com relação à eficácia de natureza o quê? Dos destinatários, com relação aos destinatários. Os destinatários são toda a sociedade. Uma lei é de toda a sociedade, né? Que é alcançada, que é atingida, que há reflexo, etc. E será concedido com efeito ex nunc. Nós temos aí o quê? O efeito da decisão com relação ao tempo. Olha aí, com relação ao tempo. E qual é o tempo? A regra é a seguinte: se o Supremo não disser o contrário, vai ser a partir da data do julgamento, ou da publicação, vamos dizer aqui da publicação. Será concedido por quê? Porque antes da publicação não produz efeito nenhum. Então, com relação ao tempo, é a partir da publicação, desse que está na cabeça do artigo 11, tá certo? Agora, só se o tribunal entender que deva conceder a eficácia retroativa, ou seja, se o tribunal der uma eficácia, o efeito ex tunc, se der um efeito ex tunc, certo? Retroativa e nunc, ou tunc, são expressões que significam tempo, tá certo?
ou se fosse também futuros, tudo isso significa tempo. Olha aí a questão dos verbos, em que tempo estão, não é? Então, minha gente, esse parágrafo primeiro está se referindo à questão dos efeitos da decisão com relação aos destinatários e com relação ao tempo, ok? Parágrafo 2º. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior caso existente, salvo expresso manifestações em sentido contrário. Ora, esse parágrafo 2º é o que indica exatamente aquilo que eu falei. O que é para fazer numa medida cautelar de uma ação dessa natureza? O que se presta a medida cautelar numa ação dessa natureza? O parágrafo 2º aqui está dizendo. Ela vai suspender a eficácia da norma. E está aí. Será concedido com efeito ex nunc. Concedida para quê? Para suspender os efeitos da norma, da eficácia da norma. A norma fica com sua eficácia suspensa. É como se ela tivesse em vacatio legis. Repare, a legislação entra em vigor, mas ela diz que é 30, 60 dias depois desse prazo, a lei não é aplicada, não tem eficácia nenhuma, não pode ser aplicada. A mesma coisa vai acontecer com relação a uma liminar ou uma medida cautelar que suspenda os efeitos da lei ou do ato normativo. Suspendeu, acabou, suspendeu a eficácia. Suspende o quê? A eficácia da norma. Então, a norma não pode ser aplicada. E agora? Bom, o que diz o legislador? Ele diz o seguinte: se existia norma que tratasse daquela matéria anterior, a norma que trata de uma matéria que já existia anterior, ela apenas modificou essa matéria, como é que ela vai ser tratada agora doravante, né? E as alterações que tiver ocorrido, logicamente, não podem ser aplicadas, elas vão ser tratadas da mesma forma que vinha sendo tratada. Agora, não tem norma nenhuma anterior, fica do mesmo jeito, continua sem norma, porque a eficácia da norma que regulamentou a matéria está suspensa, certo? Perdeu a eficácia com a decisão judicial. Então, o legislador trata dessa forma. Agora, esse instituto denomina-se de quê? É o instituto da repristinação. A norma estava revogada, né? E a norma revogada através de uma decisão judicial, não é através de outra norma. Às vezes, a gente estuda muito isso lá em Introdução ao Direito, repristinação da norma como sendo sempre por outra norma. Cuidado, aqui não é por outra norma, por outra lei, mas sim por uma decisão judicial. Repare o detalhe aqui, como é interessante. Se o professor não explicou essas duas situações lá, olha, aqui a gente completa essa informação. A repristinação da norma ela pode se dar por força de outra norma, certo? Ou por força de uma decisão judicial. Aí, caso da decisão judicial, o artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9868, disciplina a matéria. Tá certo? É o caso do Instituto da Repristinação. Agora, essa repristinação pode ser vedada. Como? Quando o Supremo disser, não, apesar da matéria já existir um disciplinamento anterior sobre ela, não será restabelecida, não será repristinada a norma revogada, porque a repristinação é fazer, validar, tornar eficaz uma norma revogada, não é isso? Pois bem, aí ele diz, não, se ele disser no julgamento, aí não está havendo repristinação. Agora, se ele silenciar, o que vai acontecer, se a matéria era regulamentada anteriormente, é a sua repristinação. Ok? Muito bem. Estamos aí caminhando em muitas informações, muitas informações. É por isso que, antes de se ter conhecimento técnico dessas leis, dificilmente a gente entende os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, a linguagem do que é falado, principalmente se a gente assistir ao vivo, né, ali num julgamento. E depois, para ler um acórdão, fica difícil entender a linguagem que foi utilizada sem a compreensão dos institutos jurídicos que se está
trabalhando e da linguagem que é utilizada. Repare como é importante, é tudo, por isso que alguns autores até dizem, o direito é linguagem. Não é? Sem a linguagem você não entende nada do direito. Não é? Bom, deixa eu ver aqui o artigo 12. Esse artigo é interessante. Preste atenção no detalhe. Vamos fazer a leitura. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de 10 dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Olha que detalhe interessante nesse artigo 12. Esse artigo 12, na realidade, ele não cuida muito de medida cautelar, não. Ele está no capítulo que seria um capítulo referente à medida cautelar, mas ele está. A medida cautelar aí entrou só como justificativa do restante do dispositivo. Para dizer o seguinte: quando alguém entra com uma ação direta de inconstitucionalidade e pede uma medida cautelar, o relator vai de plano já julgar essa medida cautelar? Não. Ele precisa. Aliás, até o relator não é quem julga. Já. Ou ele deve pedir informações, a gente já viu, no prazo de 5 dias, e depois é que leva para o tribunal. Né? Ele que decide também não. Nem poder decidir ele pode. Mas ele tem que analisar os seguintes aspectos. Bom, é caso de eu analisar a cautelar, a medida cautelar, ou é caso de eu verificar se estamos diante da hipótese do artigo 12. A primeira coisa que ele tem que fazer ao receber a petição é essa. Então, é uma ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, o relator está recebendo uma petição inicial de uma ação dessa. Aí tem um pedido, não tem pedido de liminar. Não tem pedido de liminar, vai pedir só as informações. Ótimo, não tem problema. Agora, tem pedido de liminar. Tem pedido de liminar? Tem. Então, vamos ver se é a hipótese do artigo 10 e 11 ou se é a hipótese do artigo 12. Por quê? Porque o artigo 10 e 11 é quando eu não preencho os requisitos do artigo 12. Se os requisitos do artigo 12 estiverem preenchidos, eu não vou aplicar o artigo 10 e 11, vou aplicar o artigo 12. Está vendo como é interessante esse aspecto? E o que é aplicar o artigo 12? Eu verificar se nós estamos diante de uma ação direta de inconstitucionalidade que é considerada, tida e a vida de grande repercussão e aí relevância da matéria e de especial significado da ordem social e da segurança jurídica, que a sociedade está impaciente, está causando um verdadeiro clamor, um verdadeiro muita discussão, debate na sociedade, da urgência que se tem em dar a solução definitiva a uma matéria dessa natureza. Bom, aí o relator analisa esse aspecto. Aí diz, o que está preenchido são os requisitos do artigo 12. Aí, ao invés dele deferir a liminar, ele não vai trabalhar a liminar. Ele vai logo mandar ouvir as entidades não, as autoridades ou os órgãos, certo? No prazo de 10 dias. Diminui 2/3 daquele prazo de 30 dias, tá certo? 10 dias. E o advogado da União, o advogado-geral da União e o procurador da República, em 5 dias, diminui também 2/3, porque lá é 15 dias. E já leva o processo para julgamento, não da liminar, leva o processo para julgamento no pleno, definitivo, para o julgamento definitivo, ou seja, para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade já. E a gente até diz, bom, então, professor, aí já é a ação direta de inconstitucionalidade que está sendo julgada. Aí, qual é a diferença desse artigo 12 para o artigo 2º a 10, a 9? A diferença é que lá é uma ação direta de inconstitucionalidade de rito comum. Do artigo 12, é uma ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário. É só essa a diferença das ações, certo?
E aí, no rito sumário, já não vai haver análise da liminar e já vai haver um julgamento definitivo e os prazos são altamente condensados, limitados. Ao invés de ser 30, 10, ao invés de ser 15, 5. Ok? Então, esse artigo 12, eu chamo ele de um artigo que cuida de uma ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo de rito sumário. É isso que diz esse artigo. Bom, isso foi entendido, aí diz, o relator vai e leva para o tribunal. Aí aqui pode acontecer dois caminhos que vocês vejam como é interessante, que não estão na lei. O relator entendeu que a hipótese era do artigo 12. Então, já mandou ouvir para 10 dias, de 5, etc. E está trazendo já definitivamente. Quando chega na corte, aí a corte vai e diz, olha, isso não é caso do artigo 12, não. Aí o que vai acontecer? Aí eles vão analisar a liminar e depois pedir as informações e tudo na forma do artigo 2º a 9º. Isso pode acontecer no julgamento. E também o contrário pode acontecer. O quê? O relator não entendeu que era a hipótese do artigo 12. Entendeu que era a hipótese do artigo 10 e 11. Tá certo? Aí o que fez? Tomou as providências do artigo 10 e 11 e levou o processo para julgamento da medida cautelar na corte. Quando chegou na corte, aí a corte diz, olha, isso não é caso do artigo 10 e 11. Isso é caso do artigo 12. E aí converte um julgamento nas diligências e não analisa a liminar. Aliás, esse debate existe no Supremo, uma corrente entende que tem que analisar a liminar e outra corrente entende que não analisa. Se ele entender que é no rito do artigo 12, tá certo? Porque o artigo 12 indica que não analisa se a liminar. Aí por isso que tem duas correntes no Supremo Tribunal Federal. Se vai se analisar a liminar ou não analisar a liminar. Por quê? Porque o legislador, a corte entendeu aí, por maioria ou por unanimidade, que é caso do artigo 12, não caso do artigo 10 e 11. Certo? Bom, aí entendeu que é do artigo 12, que vai retomar o rito ordinário, não se tem dúvida. Agora, se analisa, se é artigo 12, que vai se tomar o rito sumário, não tem dúvida. Agora, se analisa a liminar num rito sumário nessa circunstância ou não, é outra coisa. Tá certo? Então, fica aí todos esses pontos colocados, tá certo? E pelo menos a compreensão, o que pode surgir de todo debate a respeito desses dispositivos legais aí, ok? Muito bem, aí nós concluímos a ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo e sua regulamentação, inclusive incluindo a medida cautelar e a ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário, dos artigos 2º ao artigo 12, o 12º, tá certo? Agora, tem um capítulo 2A, a ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo é o capítulo 2. Agora vem o legislador, fez uma alteração em 2009. Olha, a lei é de 99, a lei 9868. Em 2009, 10 anos depois, houve uma alteração para regulamentar melhor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É o que cuida exatamente do capítulo 2A, certo? E essa alteração ocorreu através da lei 12.063 de 2009. O que fez essa lei? Incluiu, nesse artigo 12, o artigo 12A até o artigo 12H, que é o tratamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá certo? Então, esse detalhe é muito importante e interessante para vocês acompanharem aqui esse assunto. Vamos ver agora como é que é tratado. Aí vem a seção 1 desse capítulo 2A,
da admissibilidade do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, nós temos a mesma matéria tratada lá no que diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. É 12A. Pode propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Os mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de inconstitucionalidade. Ou seja, aqueles legitimados do artigo 103. E nós analisamos lá no artigo 2º, né? E que aquela análise vale a mesma coisa de tudo que eu falei lá, vale agora para aqui, eu não vou repetir. Agora, tem o artigo 12b. Esse artigo, ele diz: a petição inicial indicará. Então, olha, os sujeitos são os mesmos. Vamos guardar aí esse detalhe. Agora, 12b. A petição inicial indicará a omissão inconstitucional, total ou parcial, quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. E o pedido com suas especificações. E no parágrafo único, a petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, aí repete a mesma coisa que tem lá no artigo 3º, tá certo? O mesmo parágrafo, a mesma coisa. Então, esse parágrafo não tem o que se analisar nada, que faz só repetir que na petição pode ser trazido, instruído com documento. E a gente explicou lá tudo, como é que pode, às vezes, a necessidade de documentos. Certo? Agora, aqui nós temos aquilo que tem no artigo 3º, e aí nós precisamos de analisar esse artigo aqui. Por quê? Porque da mesma forma que o artigo 3º, aqui cuida dos requisitos da petição inicial e do objeto desta ação. E aí nós vamos ver que o objeto aqui é diferente, e por isso é que lá é uma ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. E aqui eu vou identificar que é uma ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo em razão desse artigo 12b. Na petição inicial no artigo 3º, eu tenho que trazer o quê? O ato normativo ou a lei. Aqui eu tenho que trazer o quê? Eu tenho que indicar a omissão inconstitucional, total ou parcial, quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. Certo? Muito bem. Minha gente, aqui o legislador, vamos explicar aqui essa questão. A omissão inconstitucional. O legislador chamou as hipóteses em que determinado direito, determinada garantia do cidadão, da cidadania, do que for previsto na Constituição, está assegurado, porém não está regulamentado. E como não está regulamentado, não se está podendo usufruir daquele direito, não está se podendo utilizar algum instrumento na busca daquele direito, porque não se sabe, não se tem como, porque a Constituição prevê, mas não tem o disciplinamento da matéria. Bom, aí nós temos o quê? Uma omissão do legislador por não ter regulamentado a matéria. Isso pode se dar no campo da lei, mas isso pode se dar no campo administrativo. Quando é o campo administrativo? Quando se trata de situação de regulamentação, que depende só de ato, não depende do parlamento, depende de um ato. Pode ser que dependa do parlamento, mas de um ato administrativo. Mas é sempre de ato, talvez do executivo, regulamentar uma matéria que está prevista na Constituição expressamente, que depende da regulamentação só do presidente da República, um exemplo, certo? Ou de um ministério tal, ou de uma entidade da administração pública indireta tal ou qual, e assim por diante. Aí são portarias, decretos, provimentos, sei lá, atos regulamentares, são várias denominações, cada órgão tem aí suas formas previstas nos seus regimentos para dizer como é que é regulamentada a matéria. Aí essa é considerada administrativa. Quando nós estamos diante de uma omissão legislativa ou de uma omissão administrativa, é uma omissão inconstitucional. Inconstitucional porque é dever dessas entidades, órgãos ou autoridades regulamentar a matéria, seja por lei, seja de forma administrativa, por um desses outros atos. Tá certo? Se for constatado isso, nós estamos diante de uma omissão inconstitucional. E aí o constituinte está na Constituição, tá certo? Constituinte, o legislador,
erigiram ao o ato omissivo a mesma categoria, simetricamente, de um ato, o ato omissivo a ato comissivo. Por quê? Porque, da mesma forma que se declara a inconstitucionalidade de uma lei que foi editada, enxergando nela uma invalidade, e aí ela é inconstitucional, porque é inválida, da mesma forma, onde não foi elaborada a lei, onde deveria ter sido elaborada, porque a Constituição está prevendo determinada matéria que precisa ser regulamentada, também é uma omissão inconstitucional. Não é inválido porque não está se desfazendo, tem que constituir. Olha aí a questão. Com isso, o Constituinte também ele deu ao Poder Judiciário o poder de visualizar a não constituição do ato, porque até então o Poder Judiciário só tinha o Poder Judiciário aí através do Supremo, né? Só tinha o poder de desconstituir os atos, tornar sem efeito, nulos, inválidos, e vai por aí afora. A linguagem que a doutrina utiliza. Pois é, mas aqui ele deu ao órgão jurisdicional também o poder de enxergar que não foi constituída a norma e declarar essa inconstitucionalidade da omissão. Por isso que é omissão inconstitucional. Aí essa omissão é inconstitucional total ou parcial? Total por quê? Porque está prevendo o disciplinamento de uma matéria por lei, não, vamos tratar aqui de lei que é mais fácil compreender. De lei não foi editada a lei ainda. E aquela matéria nunca foi tratada, versada, não tem nada sobre ela. Então, não foi regulamentada. É total. Parcial. Parcial quando vem, às vezes, a título de regulamentar uma matéria, o legislador coloca um dispositivo, uma lei, às vezes que não trata nem do assunto. Por isso que existem muitas situações, agora mesmo estão criticando uma medida provisória aí que vem com um bocado de jabuti, a história do jabuti. Que é o jabuti? É incluir dentro de uma lei que trata de uma matéria específica dispositivos de matérias alheias àquele assunto. Certo? Isso é muito frequente no parlamento, isso em medida provisória, em projeto de lei, tratando de um assunto. Aí chega um parlamentar daquele, ou um grupo de parlamentar, ou um partido político, e diz: eu não voto nessa matéria, não. Só se você botar aí tal coisa. E já se sabe como é que se faz uma lei, né? Por isso que existe uma expressão que diz que se alguém soubesse como era que se fazia uma salsicha e uma lei, nem se comia a primeira, nem se cumpria a segunda. Realmente, passe uma semana dentro do parlamento e veja como é que é feita uma lei. Você diz: vala, meu Deus do céu, cadê aqueles requisitos do legislador que Carlos Nina, aquele argentino, deu 9 requisitos, o legislador é o maior santo do mundo. Eu cheguei aqui e só tem demônio. O legislador é onisciente, é ciente, é sábio, sabe de tudo. O legislador decide com a maior consciência. Olha aí, Carlos, é complicado, viu? Complicado. Aí, quando você vai lá, chega os requisitos que dá do legislador. É o legislador ideal, né? O legislador ideal. Quando você chega na prática, Ave Maria, imagina como é. Pois bem. Aí o que acontece? A matéria chega, é jogada lá um dispositivo de uma lei qualquer sobre aquela matéria. Aí nem regulamentou, nem deixou de regulamentar e ficou, às vezes, pior do que o que estava. Às vezes um dispositivo desse deixa a matéria com a intenção, a título de se regulamentar e dizer que agora está assegurado por lei também, aí deixa mais dúvida e deixa com mais dificuldade do que se não tivesse dito nada. Então, o que acontece? Nesse caso, nós temos o que o legislador chama de omissão parcial, tá certo? A omissão parcial é porque a matéria chegou, pelo menos, a ser ventilada, mas não chegou a ser regulamentada de forma completa, que está deixando maior dificuldade no tratamento dela. Essa é a possibilidade, certo?
E nós vamos ver aqui que é interessante, principalmente na questão da liminar na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que diz respeito a essa matéria parcial, tá certo? Então, olha, omissão inconstitucional total ou parcial. Quanto ao cumprimento de dever constitucional, olha, de legislar, ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. Então, esse é, minha gente, o objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E o pedido com suas especificações. Você vai especificar o que é que está, o que é omisso, qual o direito que está assegurado. Você vai ter que apresentar, logicamente, a fundamentação e, no final, especificar o que é que qual é o que deve ser regulamentado, o que deve ser assegurado pelo Supremo. Tá certo? Bom, então, minha gente, esse artigo 12b, ele é muito importante porque ele define o objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e é por isso que essa ação se diferencia logo da primeira, do ato comissivo, e também vai se diferenciar da declaratória e das outras, tá certo? É o objeto de cada um desses instrumentos, por isso que eu estou trabalhando, olha como eu aviso, porque isso é só vocês pegarem o que eu estou falando, que está gravado, e depois colocar na prova. Tão fácil, né? Tão fácil, mas não. Não colocam, não querem mais ver, não veem ver também nem que. Nós temos 40 e tantos alunos nessa turma, não está se assistindo mais de. Não chega a 35, nenhuma aula, é impressionante. Eu estou impressionado aí como é que vai ser no final isso daí. Vocês estão trocando aí os dias, olha, eu vou nesse dia, você vai depois, até chegar aí o limite de falta, eu não sei o que é que está acontecendo, eu só sei que falta de 10 a 15 pessoas no mínimo cada aula. Não é? Bom, as aulas são síncronas, e eu estou vendo. Né? Bom, aí na prova aí a gente sente, né? Daqui a pouquinho eu vou falar em 5 minutos da prova, viu? Eu não falei ainda da turma da manhã, é exatamente por isso que eu estou colocando esses pontos também. Bom, aí em seguida vem a petição acompanhada, já falamos do parágrafo único, né? Aí também no 12C, aí nós temos a petição inicial inepto, não fundamentado, manifestamente improcedente, também já explicamos isso. O agravo, já explicamos. Não admitirá a existência, artigo 12D, também já explicamos. E no artigo 12E, aplica-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão no que couber as disposições constantes da seção do capítulo 2 desta lei, que é exatamente o procedimento com relação à ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Os demais titulares referidos no artigo 2º desta lei poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados outros para o exame da matéria, no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. Esse parágrafo primeiro está dizendo que qualquer legitimado do artigo 2º que não tenha ajuizado a ação, certo? Que é aquele rol de legitimado, qualquer outro, se quiser, ingressa no processo, ou como litisconsorte, como assistente, ou para apresentar memoriais, pode trazer, agora trabalhando em cima do objeto desta ação, certo? E o relator poderá solicitar a manifestação do advogado-geral da União em 15 dias do Procurador-Geral da República. Então, os parágrafos 2º e 3º cuidam dessa matéria. Aí vem o artigo 12F. Esse artigo diz: em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no artigo 22, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. O que é que nós temos aqui? Pela seção 2 da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, já está dizendo. Nós estamos tratando da medida cautelar em matéria de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E a mesma coisa da outra, algumas coisas sim, outras não. Aí aqui diz: em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, olha aí, o tribunal não pode ser, aqui é igual, olha, o tribunal não pode ser o quê? Não pode ser o relator, é o tribunal. Por decisão, a maioria absoluta é o mesmo quórum de resultado, do disposto no artigo 22, o mesmo quórum de assentada de julgamento, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos, aí tem que haver o contraditório,
deverão se pronunciar no prazo de 5 dias, tá certo? Então, aqui, até esse ponto aí é interessante. Agora, para essa cautelar aqui, a medida cautelar, o legislador exigiu excepcional urgência e relevância da matéria. Então, nós vimos lá que existe uma diferença entre a necessidade da cautelar e a necessidade da medida cautelar lá na ação direta inconstitucional por omissão, ou por comissão, por ato comissivo, da urgência, da urgência relevante da matéria, né? A gente viu que existe a diferença. Aqui não, já para conceder a própria liminar, o legislador já exige essa urgência relevante da matéria, excepcional urgência relevante da matéria. No parágrafo 1º, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso. A medida cautelar poderá consistir. Aí, professor, uma medida cautelar, num caso desse, é para quê? Porque o Supremo, olha aí, o Supremo já vai conceder o direito já assegurar por uma medida liminar? Vai não. Por uma medida cautelar? Vai não. Não vamos ter essa ilusão que não vai. Olha o que o legislador autorizou. Suspender a aplicação da lei ou do ato normativo no caso de omissão parcial. Pronto, olha. Aquele caso de omissão parcial que eu falei, que a lei ou a regulamentação da matéria não foi de forma completa, está embaralhando, dificultando mais do que o que estava. Então, a medida cautelar, nesse caso de ser parcial, se presta, no máximo, a suspender a norma, o regulamento daquilo que está incompleto, incompreensível e até impossível de aplicabilidade. É isso que vai fazer a medida liminar ou cautelar, a medida cautelar, aqui que o legislador chama. E mais outra coisa, pode. Bem como suspender também processos judiciais ou de procedimentos administrativos ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. Aqui é o seguinte. O que é suspender aqui o processo administrativo ou judicial? A matéria não está regulamentada, certo? A matéria não está regulamentada. Mas algumas pessoas insistem, querem, vão ao judiciário ou requerem administrativamente, às vezes, uma matéria está prevista na Constituição, aí se fica dizendo que precisa de regulamentação, o Congresso não regulamenta, enquanto isso não se usufrui esse direito e tal. Aí as pessoas, às vezes, são incentivadas por um motivo ou por outro, tem advogado que sustenta tese, olha, mas vamos requerer, pode ser que o juiz conceda, vamos requerer administrativamente, dizendo que está assegurado na Constituição, vamos trabalhar com a hipótese que a Constituição tem eficácia plena, a força eficacial da norma constitucional, aí trabalha teses assim que na teoria e abstratamente são lindas, perfeitas, mas na prática não funciona nada. Então, aí entra com ações judiciais na busca desse direito, entra com o processo administrativo e está em andamento esses processos. O que é que o Supremo pode fazer numa medida liminar dessa? Uma medida cautelar dessa? Ele pode suspender esses processos. Para quê? Para o seguinte, porque pode ser que ele conceda, reconheça o direito, venha a ser regulamentado e e se dá um tratamento isonômico a todos, não é? E pode ser que ele não reconheça essa omissão e, se não reconhecer a omissão e disser que a matéria já está regulamentada, por exemplo, aí a pessoa diz, olha, então agora o Supremo já disse, aí as ações continuam, os requerimentos administrativos, com base nessa decisão do Supremo. Quer dizer, após o julgamento do Supremo, dependendo do resultado, a continuidade dos processos tem sentidos diferentes, não é? Então, por isso é que o legislador dá essa possibilidade ao Supremo e nesta ação existir essa medida cautelar, tá certo? Para ou suspender a norma quando é regulamentação parcial ou para suspender os processos judiciais administrativos quando for de regulamentação total e que tiver em andamento processos dessa natureza que se discute o assunto e está uns dizendo que está regulamentado, outros dizendo que não está, outros está dizendo que não precisa de regulamentação e vai para o judiciário ou administrativamente postular isso. E suspende para poder, com o julgamento do Supremo,
se ter um tratamento isonômico a todos, ok? Afinal de contas, como vai dizer aqui a própria medida, o efeito com relação aos destinatários é erga omnes, né? Então, todos têm que receber um tratamento isonômico, né? E aí, olha, o relator, julgando indispensável, virá ao procurador da República, lá no prazo de 3 dias, sobre a liminar, a cautelar. No julgamento de cautelar será facultada sustentação oral, nós já vimos isso. No 12G, a medida cautelar o Supremo fará publicar, e nós vimos também a publicação, e que só produz efeito a liminar após essa publicação, só tem eficácia após essa publicação. E aí foram todos os assuntos já vistos no capítulo anterior. Aí vem o capítulo, a seção 3, que diz respeito à decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Porque essa decisão é tão importante que precisa ser trabalhada. O que é que, afinal de contas, o Supremo vai fazer com o julgamento dessa ação? Aí vamos ver aqui, fazer uma leitura só, e a gente analisa o dispositivo na próxima aula, começa analisando ele. Ele comporta uma série de peculiaridades. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância disposto no artigo 22, que é a questão do quórum, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Olha aí, para a adoção das providências necessárias. E em caso de omissão imputável ao órgão administrativo, deverá ser adotado no prazo de 30 dias as providências que foram incluídas. Ou em prazo razoável, ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. E aplique-se a decisão da ação direta por omissão no que couber o disposto no capítulo 4 desta lei, que é o capítulo que cuida, o capítulo 4, ele cuida do chamado da decisão, tanto na ação direta de inconstitucionalidade, como na ação declaratória de constitucionalidade. Tá certo? Então, manda aplicar. Bom, veja que aí o legislador só mandou tomar as providências. No primeiro caso, não deu nem prazo quando se trata de lei. Quando se trata de ato administrativo, ainda deu um prazozinho aí de 30 dias e ainda o tribunal podendo fixar outro prazo, diferente dos 30 dias, né? Dependendo do caso, da situação concreta, as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Então, vejam aí o que o legislador fez. Vamos trabalhar isso na próxima aula, que não vai dar tempo. Eu quero falar aqui 5 minutinhos sobre a prova de vocês, né? Muito bem, então na próxima aula a gente vai tratar desse assunto, começando aqui por esse tema, certo? Da decisão na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Bem, minha gente, com relação à prova, se alguém tirou a nota sem a expectativa do que esperava, achando pouco, sei lá, é fácil, é só olhar objetivamente tudo que eu já falei a respeito do assunto. Eu disse que, com relação à classificação, você faz uma classificação dos direitos coletivos no campo doutrinário, no campo legal. A maioria fez, tudo bem. Aí depois dá as características de cada um desses direitos. Aí disse que no direito difuso eu mencionei 9 ou 10 características, no direito coletivo também 9 ou 10 características, no direito individual homogêneo 15 características. E disse que essas características estavam lá no roteiro, só é você chegar e colocar o esquema. Vocês não gostam muito de esquema? Hoje o livro é esquema de direito, resumo de direito, um quadro do direito, esse besterol, o festival do besterol da ignorância e da total vazio dos juristas de hoje. Aí, essa é a estrutura. Agora, só que tem um detalhe. Na minha prova, eu queria que dissesse cada característica que tivesse conceitual e explicar o que é. Então, você teria que fazer 25 conceitos e explicações de cada uma delas. Porque não é possível se colocar um esquemão desse e dizer que sabe. Quem vai ler essa prova vai entender o que. Só que tem essas características. E ele vai saber o que significa essas características. Olha, atentem para uma coisa. Eu sei que vocês... Quem lê essa prova, eu li porque fiz a força e tive que ler para saber pelo menos o que estava escrevendo. E o senhor talvez leia aí alguma coisa, sei lá, o que vocês pensam que eu faço.
porque tem a obrigação de fazer e tal. Ninguém mais vai ler essa prova. Mas tudo que a gente escreve na vida, seja inclusive para depois pegar e rasgar e botar no lixo, tem que ter uma estrutura, um conceito, uma forma que outro que pegue, pode ser que alguém vá lá no lixo, não tenha rasgado, abra o papel e vá ler. Aí diz, vixe Maria, fulano escreveu isso, que coisa horrível. Se for mal redigido, se for mal escrito, se tiver sem sentido, se tiver sem compreensão. Agora, se tiver, mas como é que pode? Fulano escreveu isso e jogou no lixo, que coisa mais bela, linda, perfeita, como se escreve, como ele escreve bem, como ela escreve bem. Olha, pois é assim, em tudo que se escreve na vida, inclusive a prova, e principalmente em direito. Olha, em direito, nós temos uma questãozinha interessante. Primeiro, nós só trabalhamos com a escrita, tudo é requerido, é postulado, é pedido, solicitado e vai por aí fora. Quando se pede, solicita, requer, implora, faz o que quer, tem que ser compreendido o que você escreveu. Primeiro requisito. Mas tem um outro requisito que ainda é pior. Você tem que convencer a quem você está escrevendo. Imagine a dificuldade. Então, o direito requer isso, minha gente. Aí, o que é que aconteceu? 90% das provas não tem nem tem todas as características, e tem muitas que tem um esquemão. Coloca todas as características, pegou o roteiro e colocou, e deixou aquilo por lá. Meu amigo, não está respondido nada. Eu poderia botar 0 na questão, porque não está respondido nada do que eu pedi. Eu pedi que colocasse as características, e eu já disse repetidas vezes, elas estão aí no roteiro. Agora, eu quero o conceito de cada um, explicando o que significa cada um. Porque esse é que é o conteúdo da prova, da resposta. Se não tem, então quais são os pecados? Uns não fizeram, muitos não fizeram, não definiram nenhuma característica. Outros colocaram 3, 4 características, dão uma explicação ali de 3, 4 palavras, pronto. Aí, meus amigos, de forma muito sucinta, a explicação que não se entende nem. Claro que eu entendo tudo. Acontece que a prova não é para eu ler. Eu tenho que ler com essa visão de dizer, rapaz, essa prova aqui, essa resposta, não está explicando para qualquer pessoa que quiser. Mesmo que você diga, olha, para evitar para evitar decisões divergentes. Um leigo pega o que é decisões divergentes. Olha, todos nós sabemos. Mas um leigo não sabe. E se alguém pegar, se você der a seu pai e sua mãe para ler a prova, diz, e o que você queria dizer aqui? O que significa isso? Se eles não forem da área, entendeu? Aí é isso, minha gente, que tem que ser feito. Com relação às teorias da legitimidade, a mesma coisa. Alguns colocaram as teorias, outros explicaram, não colocaram todas, outros não explicaram. E a evolução são mais de 10 ou 15 situações que existe de legitimidade no processo coletivo. Aí uns colocaram algumas, outros não colocaram nada, não explicam nada, só botam os dispositivos, não diz nada. Sobre o Ministério Público, tanto que eu falei do Ministério Público, praticamente uma aula sobre o Ministério Público, aí você bota lá que o Ministério Público é legitimado na forma do artigo tal, 127, 129, 103 da Constituição, pronto. Aí não diz uma linha sobre nada. Tá? São essas coisas, minha gente. É só olhar. E outra coisa, vou ser franco em dizer. Eu coloco as notas levando em consideração que vocês estão vendo pela primeira vez, é um curso de graduação, é a primeira prova. Mas se eu fosse rigoroso, muitas questões eu não dava nota nenhuma. Não saía essas notas que saíram, não. Mesmo quem tirou 7, 8, 9, é porque outros não responderam nada. Um que respondeu alguma coisa, eu boto uma nota maior. Então, na realidade, a nota termina saindo de acordo com a média do que se fez. Certo? Como a média é muito baixa, alguns tiram uma nota que aparentemente é alta, tendo em vista, mas não significa dizer, fosse no concurso, ia tirar essa nota, não. Não ia tirar, não. Mas eu boto a nota de acordo aqui e aproveito tudo. No concurso não se aproveita tudo. Se a questão não está completa, no concurso não se aproveita quase nada, principalmente quando é redação. Estamos falando de redação, de uma coisa escrita que tem que ser dirigida para a leitura de outra pessoa. Pensem nisso, certo?
Não é como a música, não. Pense só em mim. Não pense em mim, não. Pense nisso. Pense nos outros que vão ler, dos pobres coitados que podem ler uma prova dessa. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham agora mais cuidado para responderem essa nova prova aí. Tá? Falei demais nas aulas anteriores sobre sobre o objeto dessa prova, que é exatamente sobre o objeto contra a pretensão, objeto contra os efeitos, as aulas que foram dadas explicando, inclusive, como é que eu queria na própria prova, tudo explicadozinho. Espero que vocês agora, quem não tirou uma nota melhor, querendo é só querer, é uma questão de querer aí, certo? É uma questão de querer. Querendo, pode tirar tranquilamente, porque o que eu prometi e disse em relação à primeira prova, estou dizendo a mesma coisa. E vocês, quem não tirou nota melhor, é porque não seguiram o que eu disse. Prefere citar um autor com 3, 4 características, só que ele dá, e pronto. A minha aula não valeu nada. O que eu disse não valeu nada. Então, fica aí a critério de cada um. Se quiser, cada um tira nota excelente. Todos tiram nota excelente. E aí, tanta coisa, teve gente que não respondeu, não sei se foi dessa turma, mas como teve mais de uma pessoa, não respondeu as 2 questões, respondeu só uma questão. Já botei uma nota razoável, porque só com uma questão, né? Não respondeu sequer a segunda questão. Teve assim, ou respondeu a segunda, não respondeu a primeira parte da questão, também teve, tudo isso teve, certo? Outros não colocam nem a questão. Como é que eu respondo uma questão? Não estou nem sabendo como é que a questão está sendo formada. Não bota na prova. Quem vai ler a prova não sabe a resposta, o que está se referindo. Tem esse detalhe. Não bota sequer a questão na prova. Bota a questão na prova. Quem vai ler a prova precisa saber o que você está respondendo. É assim. Para poder a gente treinar o que vai ser no futuro, minha gente. Pelo amor de Deus. Vocês se acostumam a fazer desse jeito, é um desastre na prática. Tá bom? Bom, eu estou dizendo isso para vocês apenas querendo e tirar nota boa, só seguir o roteiro aqui. Tá certo? É só seguir o roteiro. Tá bom? Hoje é sexta, né? Então, segunda-feira a gente começa com o artigo 12H, a explicação sobre ele, como é que está a posição do Supremo hoje sobre essa matéria, tá certo? E bom final de semana, bons estudos, e vamos desenvolver o trabalho. E quem tiver alguma dúvida do trabalho, segunda-feira pode formular a questão na própria aula, pode mandar no grupo, não tem problema, certo?